Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês, iniciando essa semana, segunda-feira, onde nós temos essa oportunidade de estar aqui em estudar um pouco mais da palavra de Deus. Que Deus esteja usando esse tempo para falar aos nossos corações. Eu convido aos irmãos para a gente iniciar esse nosso período, convido aos irmãos a estarem comigo em oração. Vamos orar então? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Senhor Deus, por tantas coisas boas que o Senhor faz em nossas vidas. Rogamos a Ti, Senhor Deus, que neste momento o Senhor se agrade em falar aos nossos corações, que o Senhor esteja usando o Seu Santo Espírito, Senhor Deus, para que Ele venha aplicar a Sua palavra em nossos corações e trazer também transformações para as nossas vidas nas áreas que nós precisamos melhorar. Que o Senhor esteja trazendo também santificação para nós e que o Senhor nos ajude a cada dia mais possamos dar frutos para o Senhor, que possamos glorificar o nome do Senhor dando frutos a Ti. Que o Senhor esteja abençoando a cada um que está nos ouvindo, abençoando também suas famílias, abençoando também, Senhor Deus, as pessoas, nossos irmãos em Cristo que estão passando por enfermidades, estão passando por sofrimentos e estão passando por dores. Que o Senhor traga, Senhor Deus, ali o consolo para essas pessoas, traga ali conforto e alívio das suas dores também. Em nome de Jesus Cristo, essa é a minha oração que eu lhe faço. Amém. Amém, meus irmãos. Então vamos dar continuidade aqui. Hoje eu gostaria de trazer um estudo temático. Nós não vamos dar a sequência, por enquanto, no livro de Gênesis. Mas o tema que eu queria tratar hoje com os irmãos é sobre Jesus, o grande eu sou. Nós vamos perceber que a palavra de Deus sempre apresenta Jesus como sendo Deus. É uma das pessoas da Trindade. Um só Deus, mas que se manifesta em três pessoas diferentes: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E em toda a narrativa bíblica, nós vamos ver que Jesus, ele é divino, Jesus, ele é Deus. E Jesus, ele se apresenta também como o grande eu sou. Eu convido aos irmãos a abrirem as suas Bíblias em Êxodo, capítulo 3, o versículo 14. É a primeira referência que nós temos aqui do nome de Deus se apresentando como o grande eu sou. Diz assim, Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Meus irmãos, aqui nós temos a primeira referência do nome de Deus, ele se apresentando como o grande eu sou. Eu sou o que eu sou. E diga ao povo de Israel que o eu sou me enviou a vós outros. Meus irmãos, este nome de Deus, ele traz o significado para a gente que Deus ele é suficiente. Ele não precisa de nada para sobreviver, ele não precisa de nada que vem de nós, ele não precisa de nada à sua volta. Ele é autossuficiente, ele existe por si mesmo. Nós já vimos também que Deus ele é um Deus eterno, não teve princípio e também não terá fim. Nós sabemos que Deus ele é autossuficiente e ele não precisa de mais nada. Nós vemos aqui em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, a primeira referência de Deus como o grande eu sou. Este contexto aqui é o contexto que Deus chama Moisés por meio de uma sarça ardente e começa a conversar com Moisés porque ele quer enviar Moisés para o Egito para libertar a nação de Israel que estava em escravidão. Nós sabemos que a nação de Israel ficou ali em escravidão no Egito durante 430 anos. Depois disso, Deus levanta Moisés, conversa com ele aqui na sarça ardente e envia ele para o Egito para que ele pudesse libertar, depois daquelas 10 pragas, libertar a nação de Israel onde eles saíram. Ali da terra do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e foram em direção à terra de Canaã. Mas Deus ele se apresentou como Deus da nação, dizendo: Eu sou. Ele é autossuficiente, ele não precisa de ninguém. Na verdade, a nação de Israel precisava do grande eu sou. Nós hoje precisamos do grande eu sou. A igreja de Cristo, ela precisa do grande eu sou. E meus irmãos, eu queria convidar aos irmãos a abrirem também a Bíblia de vocês no Evangelho de João. Aqui no Evangelho de João, nós vamos ver aqui 7 referências de Jesus Cristo dizendo: Eu sou o que sou. Nós vamos ver aqui 7 referências de Jesus se assemelhando ao Pai. Logo lá em João capítulo 10, nós vemos Jesus Cristo falando: Eu e o Pai, nós somos um.
Jesus Cristo, quando ele veio aqui na Terra, ele sempre se apresentava como Filho de Deus. Ele não era simplesmente um bom mestre, ele não era simplesmente um profeta, ele não era simplesmente uma boa pessoa, mas ele era um ser divino. Ele era o próprio Deus que desceu aqui na Terra e estava agora se assemelhando aos homens. E ele foi bem claro em dizer para as pessoas que ele era Deus. E olha só, ele pegou o título de Deus que estava no Antigo Testamento, o grande eu sou, e ele aplicou esse título para a sua vida várias vezes, 7 vezes. Nós veremos aqui no Evangelho de João, Jesus dizendo eu sou. Vamos ver algumas vezes aqui? A primeira referência de Jesus como o grande eu sou, ele diz assim: eu sou o pão da vida. Olha só o que diz João, capítulo 6, versículo 35. João, capítulo 6, verso 35 diz assim: declarou-lhes Jesus, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Meus irmãos, é a primeira referência que nós vemos de Jesus Cristo falando que ele é o grande eu sou. Eu sou o pão da vida. Mas olha só um outro versículo também, aqui neste mesmo capítulo, o versículo 51 diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Meus irmãos, aqui nós temos Jesus Cristo dizendo: eu sou o pão da vida. E aqui nós temos uma lição muito importante. Jesus é o alimento para as nossas vidas. Todos nós, a humanidade inteira, está faminta de um modo espiritual. Todos nós precisamos de um alimento espiritual para que nós possamos ter essa vida eterna. E este alimento é Jesus Cristo. Ele se apresenta como o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Todo aquele que se alimentar de Jesus Cristo, ele recebe dentro de si a vida eterna. Só basta nós aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Só basta você crer no sacrifício de Jesus Cristo e você estará se alimentando desse alimento que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele se apresenta como o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vamos ver aqui uma segunda referência de Jesus também no Evangelho de João, dizendo eu sou. E aqui nós vamos ver que Jesus se apresenta como eu sou a luz do mundo. Olha só o que diz João, capítulo 8, o versículo 12, diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Meus irmãos, a palavra de Deus apresenta esse mundo como um mundo de escuridão, um mundo de trevas. Todos os habitantes aqui estão em trevas, estão perdidos na cegueira espiritual que Satanás ele traz sobre as pessoas também. Mas Jesus Cristo, a luz de Cristo, ela vem brilhando, vem raiando, trazendo iluminação para qualquer pessoa que seguir a Jesus Cristo, não andará mais em trevas, mas ela terá agora a luz da vida. Olha só um outro versículo também, João, capítulo 9, versículo 5, Jesus Cristo ele diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. João capítulo 9 é um capítulo bastante interessante, porque nós nesse capítulo vemos Jesus Cristo curando um cego de nascença. Perceba bem, no capítulo 8 ele se apresenta como a luz do mundo e no capítulo 9 ele cura um cego de nascença. Jesus Cristo ele se apresenta aquele que traz iluminação para os olhos da cegueira espiritual. Basta simplesmente nós seguirmos a Jesus Cristo e nós andaremos na luz de Cristo e não tropeçaremos. Então só basta você crer no sacrifício de Jesus Cristo e você usufruirá de Jesus que ele se apresenta: eu sou a luz deste mundo. Uma coisa interessante é que Jesus Cristo ele sempre se apresenta para as pessoas naquilo que ela tem necessidade. Por exemplo, em João capítulo 6, algumas pessoas se apresentaram para Jesus porque eles queriam alimento, pessoas que estavam com fome. E Jesus se apresentou como o pão da vida. Em João capítulo 9, existia um homem que estava cego, precisava enxergar, precisava de luz. E Jesus ele se apresenta como a luz deste mundo. Se alguém tem sede, Jesus Cristo se apresenta como a água
da vida. Então nós percebemos que Jesus Cristo se apresenta para a pessoa conforme a necessidade dela. E a necessidade do mundo hoje é a necessidade de um Salvador, a necessidade de salvação. E como que Jesus se apresenta? Como Salvador deste mundo, a pessoa que morreu pelos nossos pecados na cruz. Ele não vai se apresentar como a luz do mundo para a pessoa que está com sede. Ele não vai se apresentar como a água da vida para a pessoa que está com fome, mas ele se apresenta como água da vida para aquela que está com sede, se apresenta como o pão da vida para aquele que está com fome, se apresenta como a luz do mundo para aquele que está em escuridão, que está andando em trevas. E aqui nós temos essa referência, a segunda referência que o Evangelho de João traz como Jesus sendo a luz do mundo. Vamos ver uma terceira referência do Evangelho de João e como Jesus se apresenta se identificando com o Pai, o grande eu sou. Aqui a terceira referência, ele vai falar: eu sou a porta das ovelhas. Olha só o que diz João, capítulo 10, versículo 7, diz assim para nós: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Olha só também o versículo 9, diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Meus irmãos, Jesus Cristo se apresenta neste contexto como a porta das ovelhas. O único meio de salvação é alguém entrar por esta porta. E Jesus Cristo, naquele aprisco, estava se apresentando, falando ali para as pessoas que ele é o único meio de salvação, a única porta de salvação. Neste contexto, eu sempre me lembro também da história de Noé. Gênesis capítulo 6, 7, 8 e 9, contando ali sobre o dilúvio. Deus, ele decide destruir toda a humanidade porque todo mundo ali, desde a sua meninice, os seus pensamentos eram maus e as pessoas não queriam saber de Deus. No meio daquela geração, somente Noé, com sua família, eles eram tementes a Deus. Deus então se apresenta para Noé e pede para Noé construir uma arca. Nesta arca, Noé só poderia construir uma única porta, era a porta de salvação. Qualquer pessoa poderia entrar naquela arca, mas o único meio de entrada era através daquela porta. Só que nós sabemos a triste história que a humanidade naquela época, ninguém quis saber de Deus. Ninguém acreditou realmente que Deus iria enviar o dilúvio aqui para a terra. Somente Noé com sua família. Eles adentraram por aquela porta. E Deus, o que ele fez? Ele fechou a porta pelo lado de fora. Isso estava simbolizando que aquele que entra pela porta está guardado para sempre ali dentro. Mostra a segurança da salvação. Mas para as pessoas que não quiserem entrar por esta porta, que é Jesus Cristo, a porta ali da arca representando a Jesus Cristo, o resultado delas foi a morte. Para quem crê, o resultado é a vida. Mas para quem não crê, para quem não entra nessa porta, o resultado é a morte. E foi ali naquele contexto. O dilúvio desceu e todos eles morreram ali afogados. Somente quem estava dentro da arca obteve a salvação. E Jesus Cristo aqui ele se apresenta como a porta das ovelhas. A palavra de Deus, lá em Isaías capítulo 53, fala que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Olha só, as ovelhas estão perdidas por aí, mas Jesus Cristo é a porta. A ovelha que é conduzida para dentro da porta, ela recebe a salvação. E Jesus Cristo ele se apresenta como eu sou a porta das ovelhas. Mas aqui em João capítulo 10 também, nós veremos aqui a quarta menção de Jesus Cristo se apresentando como o grande eu sou, se identificando com o Pai de Êxodo capítulo 3. E nós vamos ver aqui que ele também se apresenta como eu sou o bom pastor. Olha só o que diz o capítulo 10 de João, o versículo 11 diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Meus irmãos, Jesus Cristo ele se apresenta como o bom pastor e ele diz como que a característica de um bom pastor. Quando ele vê sua ovelha em perigo, ele não deixa ela ali sozinha, mas ele dá sua vida. Ele vai enfrentar o lobo, ele vai enfrentar o leão que está colocando a ovelha em perigo. Ele dá sua vida pelas suas ovelhas. E foi o que Jesus Cristo fez ali na cruz por nós. Ele deu a sua vida em favor de toda a humanidade.
todos aqueles que crerem em Jesus Cristo recebem essa salvação, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O sacrifício de Jesus Cristo, a sua vida que ele concedeu ali na cruz, ele deu em favor de toda a humanidade. Mas somente aqueles que creem em Jesus Cristo, eles vão usufruir dessa vida que Jesus Cristo ele oferece para nós. Olha só também o versículo 14, aqui deste mesmo capítulo, diz assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Olha só, meus irmãos, Jesus Cristo está mostrando que, como um bom pastor, não apenas ele dá sua vida pelas ovelhas, mas ele tem intimidade com as suas ovelhas. Você que já creu no sacrifício de Jesus Cristo, você é uma ovelha de Jesus Cristo. Você está seguro dentro do aprisco de Jesus Cristo, porque você já passou por essa porta e tem a Jesus Cristo como bom pastor da sua vida. Agora você está usufruindo de intimidade. Eu conheço as minhas ovelhas e elas também conhecem a mim. Elas ouvem a minha voz e conhecem a minha voz. Isso é intimidade. Uma intimidade que nós temos com Jesus Cristo através da sua palavra. Por isso que nós sempre lemos a palavra de Deus, porque quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos escutando a voz do nosso bom pastor. E aqui, uma quarta referência que nós temos é Jesus Cristo se assemelhando como um bom pastor. Mas o Evangelho de João, ele traz uma quinta referência de Jesus Cristo se apresentando como o grande eu sou. E aqui nós vamos ver Jesus Cristo falando que ele é a ressurreição e ele é a vida também. Olha só o que diz João, capítulo 11, versículos 25 e 26 dizem assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê tu nisso? Aqui Jesus Cristo estava falando com Marta e ele fez até um apelo para Marta no final. Você realmente crê nisso? Nessa mensagem que eu sou a ressurreição e a vida? Neste contexto, meus irmãos, aqui em João capítulo 11, Lázaro, ele tinha morrido, um amigo muito próximo de Jesus. Jesus foi lá com a sua intuição de ressuscitar a Lázaro. E nós sabemos que depois ele chegou ali na frente do túmulo e disse: Lázaro, saia para fora. E aquele que estava morto há 4 dias, ele ressuscitou e saiu ali daquela cova, saiu ali daquele túmulo. Jesus Cristo, ele tem o poder sobre a morte, só que ele também se apresenta como a ressurreição e a vida. A palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 1, fala que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa é a condição espiritual de todo ser humano, morto nos seus pecados, morto nos seus crimes, que é delitos, e pecados. Nós estamos mortos espiritualmente. Mas Jesus Cristo, ele se apresenta como aquele que concede a vida, aquele que vai trazer a vida espiritual para aquele que estava morto. Nós que estamos mortos espiritualmente, ao crermos no sacrifício de Cristo, Jesus Cristo concede a sua vida eterna habitando dentro de nós. E assim nós passamos a ter a vida espiritual. E Jesus Cristo foi isso que disse para Marta: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqui Jesus Cristo está falando da ressurreição. Nós que cremos em Jesus Cristo, mesmo que nós morremos fisicamente, um dia nós ressuscitaremos. É o arrebatamento da igreja que Jesus Cristo está falando. E o versículo continua: E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Nós que estamos vivos e cremos em Jesus Cristo, nós nunca morreremos mais espiritualmente. Nós não passaremos pelo que a Bíblia, lá em Apocalipse, chama de segunda morte, que é a separação eterna de Deus no lago de fogo. Mas nós que já cremos em Jesus Cristo, nós usufruímos de Jesus como eu sou, a ressurreição e a vida. Essa aqui é a quinta referência que o Evangelho de João traz sobre Jesus, como o grande eu sou. E aqui nós temos Jesus se apresentando como eu sou, a ressurreição e a vida. Mais uma sexta referência que o Evangelho de João traz sobre Jesus Cristo, identificando ele com o Pai, como eu sou. E aqui Jesus Cristo ele vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está ali em João, capítulo 14, versículo 6. Olha só o que diz aqui. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Mais uma vez, Jesus Cristo ele se identificando com o Pai, mostrando que ele e o Pai são um. E aqui Jesus Cristo ele fala, eu sou o caminho. Perceba bem que Jesus Cristo está falando que ele é o único caminho que pode conduzir a Deus. Não existe nenhum outro tipo de caminho para conduzir a pessoa a Deus. Nós podemos lembrar no Antigo Testamento, Adão e Eva tentaram se aproximar de Deus através de um outro caminho, mas eles não conseguiram. Eles colocaram aquelas vestimentas ali que eles fizeram de folhas de figueira, mas Deus não aceitou. Não era o caminho correto para se aproximar de Deus. O caminho correto precisava ser do derramamento de sangue. E Jesus Cristo ele se apresenta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pois ele derramou seu sangue para nos abrir o caminho até Deus. Nós podemos também lembrar de Caim. Tentou se aproximar de Deus através das ofertas que agradava a ele mesmo. Então ele pegou ali as frutas, os legumes, ali as frutas da terra e apresentou para Deus. Deus olhou para Caim, olhou para a sua oferta e isso não agradou a Deus. Não era o caminho para se aproximar de Deus. Mas Abel foi diferente. Abel foi aceito por Deus porque ele se aproximou de Deus através do caminho que Deus ele tinha estabelecido. Derramamento de sangue. Jesus Cristo ele se apresenta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e somente através dele nós podemos nos aproximar de Deus. Nós também podemos lembrar também na história de Jacó. Jacó quando estava fugindo do seu irmão Esaú e o que aconteceu com ele lá em Gênesis capítulo 28. Ele se deitou ali e ele acabou tendo um sonho. O seu sonho foi uma escada que ligava a terra ao céu. Note que era somente uma escada. Os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Não existia nenhuma outra escada que poderia ligar a terra até o céu. Aquela escada estava representando também a Jesus Cristo, o único caminho que pode conduzir até a Deus. Jesus ele se apresenta como a verdade, é a verdade que nos liberta. João capítulo 8, versículo 32 diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus Cristo ele se apresenta como a verdade que nos liberta. Aquele que aceita Jesus Cristo, que é a verdade, ele está livre da condenação do pecado. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente ele possui a vida eterna e somente aqueles que aceitam Jesus Cristo passam a ter a vida eterna que Jesus Cristo ele oferece. Por isso que aqui em João capítulo 14, versículo 6, nós temos essa sexta referência de Jesus Cristo se apresentando como o grande eu sou. E aqui ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, mais uma última referência, a sétima referência de Jesus se apresentando no Evangelho de João como o grande eu sou, se identificando com o Pai, eu e o Pai somos um, ele diz que ele é a videira verdadeira. Olha só o que diz João, capítulo 15, versículo 1, diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Olha só também o versículo 5, diz assim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, Jesus Cristo ele se apresenta como a videira. Nós somos os ramos que estamos enxertados nessa videira. E Jesus Cristo deixa bem claro, vocês só podem fazer alguma coisa, vocês só podem frutificar para Deus se vocês estiverem ligados em mim. O ramo que não está ligado a Jesus Cristo, ele não pode agradar a Deus, não pode produzir frutos para Deus. Isso aqui é uma lição para nós que somos salvos, para nós que somos crentes. Nós só podemos produzir frutos para Deus ligados a Jesus Cristo. É Ele quem nos concede a vida para que nós, os ramos, possamos produzir frutos para Deus, glorificando assim o nome de Deus. E aqui essa é a sétima referência, a última referência de Jesus dizendo como o grande eu sou, se assemelhando a Deus Pai. E aqui ele fala, eu sou a videira verdadeira. Meus irmãos, aqui o Evangelho de João, ele vai nos apresentar mostrando para a gente Jesus Cristo como o grande eu sou, deixando claramente para nós que Jesus Cristo, ele é Deus. Lembre bem, ele não é simplesmente um mestre, não é simplesmente uma boa pessoa, não é simplesmente um profeta,
mas ele se apresenta como Deus e o Evangelho de João traz esse propósito também de apresentar a Jesus Cristo como sendo Deus. Eu e o Pai, nós somos um. Meus irmãos, mas ainda aqui no Evangelho de João, nós temos ainda uma referência de Jesus ainda falando como grande eu sou. E aqui é a última referência que eu queria mostrar para os irmãos. Olha só o que diz João, capítulo 18, versículo 6. Neste contexto aqui, as pessoas estavam ali cercando a Jesus Cristo, ali no jardim do Getsêmani, e eles queriam pegar a Jesus Cristo para levar ele depois crucificado. E olha só o que acontece nesse contexto quando eles estavam perguntando quem era Jesus Cristo. Diz assim o versículo 6, fala assim: quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, olha só, o eu sou aqui, sou eu, recuaram e caíram por terra. Aquelas pessoas estavam atrás de Jesus Cristo e perguntaram quem que é o mestre, quem que é Jesus. Jesus se apresenta diante dessas pessoas e diz, sou eu sou, fazendo alusão a Êxodo, ali capítulo 3, onde Deus fala, eu sou o que sou. Só que essas pessoas, quando elas ouviram o nome de Jesus Cristo, ele falando eu que sou, o que aconteceu com elas? Elas caíram por terra. Naquele momento, elas caíram aos pés de Jesus Cristo, porque ele estava se apresentando como Deus, eu sou aqui. Meus irmãos, aqui nós temos algumas lições que nós podemos tirar para a nossa vida nesses versículos que nós lemos aqui, nós apresentamos. A primeira lição é que se você reconhecer Jesus como o eu sou, como o grande eu sou, você vai usufruir daquilo que ele oferece. Ele oferece para nós o caminho, a verdade e a vida. Se você reconhece Jesus como eu sou, você estará trilhando por esse caminho, você estará na verdade e você terá a vida eterna. Se você reconhece Jesus como um grande eu sou, você terá a luz do mundo. Se você reconhece a Jesus como o grande eu sou, você terá o pão da vida. Olha só como nós podemos aprender. Se você reconhece a Jesus como o grande eu sou, você vai usufruir daquilo que ele oferece. Mas, como esses fariseus, a liderança religiosa não reconhecia a Jesus como o grande eu sou, se você não reconhecer a Jesus como sendo Deus, o grande eu sou, o que acontecerá com você é que você cairá por terra, como aquelas pessoas caíram por terra ao perguntarem quem era Jesus Cristo, e eles caíram todos por terra. Se você reconhece a Jesus como o grande eu sou, você pode se alegrar, porque Lucas capítulo 10, versículo 20 diz assim, alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no céu. Se você reconhece a Jesus como o grande eu sou, tenha certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Tenha certeza que o seu nome está escrito no céu, sua salvação é garantida e você pode se alegrar nessa certeza de salvação. Mas, se você não reconhecer que Jesus Cristo é o grande eu sou, você cairá por terra e o seu nome não está escrito no céu. Mas olha só onde a palavra de Deus apresenta onde o seu nome está escrito. Jeremias, capítulo 17, versículo 13, vai mostrar onde o nome das pessoas que não reconhecem Jesus como o grande eu sou, onde o nome delas estão escrito. Diz assim esse texto: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Meus irmãos, o nome daqueles que abandonam a Deus, daqueles que não reconhecem a Jesus como o grande eu sou, está escrito no chão. As pessoas, quando perguntaram sobre Jesus e Jesus falou, eu sou o que sou, elas caíram no chão, elas caíram por terra. Se você quer a salvação em Jesus Cristo, aceite a Jesus e você vai usufruir do grande eu sou e tudo o que ele oferece para você. Mas se você não reconhecer a Jesus Cristo como o grande eu sou, você cairá por terra, o seu nome não estará escrito no céu, mas estará escrito no chão. E aqui, meus irmãos, o Evangelho de João apresenta Jesus Cristo como Deus, aquele que oferece a salvação para nós. Basta simplesmente você acreditar em Jesus Cristo, crer no sacrifício de Jesus Cristo e você vai usufruir da vida eterna. Pois Jesus é o grande eu sou. Ele é Deus. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo tempo que nós estamos aqui.
Obrigado pela sua palavra, por Jesus Cristo se apresentar como o grande eu sou, e nós temos a certeza que Jesus Cristo é Deus. Obrigado, Senhor Deus, por esse Salvador que o Senhor enviou para nós. Obrigado pela tão grande salvação que nós temos também em Cristo Jesus. Simplesmente queremos agradecer, Senhor Deus, por isso, por as bênçãos espirituais que o Senhor tem concedido para nós. Esteja abençoando a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês e que os irmãos nos acompanhem em nossas próximas lives. Deus abençoe a todos.